E aí, meus lindos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu me chamo Romário, tá? Sou professor de Geografia 1 e hoje a gente está na nossa aula 4, onde a gente vai falar sobre a geologia, certo? A estrutura da Terra, as rochas, é uma parte bem, assim, difícil de passar, porque normalmente os alunos, eles tendem a não gostar dessa parte de rochas, certo? Inclusive, essa parte toda da Geografia 1, ela fica resumida como o trauma que os alunos têm em rocha, certo? Então, essa é uma aula muito extensa, certo? Então, eu vou quebrar ela em duas partes. Então, nessa primeira parte da aula, a gente vai só parar em eras. Então, a gente vai falar de todas as eras do nosso planeta. E aí, na próxima aula, a gente entra propriamente nessa questão das rochas e da estrutura da Terra, certo? Lembrando, logo de início, que essa parte da historicidade da Terra em si, ela é muito difícil de ser cobrada, certo? E, inclusive, quando é cobrada, ela é mais associada com gráficos, certo? Que dá para interpretar e ali entender a questão. Então, assim, não fiquem tentando entender realmente todo o processozinho de formação da Terra, porque é tempo desperdiçado, certo? Eu só vou passar mesmo porque é importante também vocês conhecerem pelo menos assim um básico, certo? Então, dito isso, vamos começar a nossa aula. Então, estrutura da Terra. A gente vai falar sobre a história e a formação da Terra. Tem dois filmes que eu adoro, certo? Que no caso, dois filmes não, um livro e um filme, né? No caso, esse livro aqui, A Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. Júlio Verne é simplesmente genial. Todos os livros dele são muito bons, inclusive o Volta ao Mundo em 80 Dias é muito bom também, certo? E tem conceitos geográficos, olha aí uma dica para vocês, Volta ao Mundo em 80 Dias, certo? E esse filme aqui que eu esqueci o nome agora, não estou me lembrando, mas também é muito bom e é antigo, certo? Que é um filme que eles entram na crosta terrestre e tal. Enfim, é importante a gente conhecer essa formação da Terra justamente para a gente entender como é que se dá toda essa... Porque a Terra é como se fosse mesmo uma esfera, como se fosse um ovo, certo? Então a gente tem que descobrir cada camada desse ovo para poder entender ela melhor. E nada melhor para entender essas camadas, essa formação da Terra, do que estudar ali os seus períodos, certo? Então a Terra ela vai ser subdividida em períodos, sendo que os 3 grandes períodos que a gente considera vai ser ali o período pré-cambriano, certo? O período paleozoico e o período mesozoico. Cada um deles ali vão ter particularidades, sendo que assim, o período mais extenso é o período do pré-cambriano, certo? O período do pré-cambriano ele ainda vai ser subdividido em não são só 3 períodos, mas eu coloquei 3 períodos aqui importantes, e no caso é o período adiano, o período arqueano e o período proterozoico, certo? São ali os principais, mas ele também tem outros períodos, e esse vai ser ali o maior período que a gente vai ter da Terra, certo? Nesse período pré-cambriano, ele vai ser, como eu coloquei aqui, ó, ele é o período de tempo desde a formação da Terra, ou seja, cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, até o início do período cambriano, certo? Ele tem ali como sua grande importância a formação dos escudos cristalinos. Então assim, ó, eu vou falar muita coisa nessa aula, mas atentem para o que eu destaquei em vermelho, porque essas são as informações principais que vocês têm que pegar de cada um dos períodos, certo? Então, o período pré-cambriano, ele vai ser caracterizado ali pela formação dos escudos cristalinos. Na próxima aula, a gente vai falar sobre, por exemplo, a estrutura geológica do Brasil. E aí é importante vocês compreenderem a linha do tempo de cada formação, de cada uma dessas estruturas, para poder associar melhor na próxima aula, certo? Então, vamos lá. Como eu disse, o período cambriano ele vai ser subdividido em 3 períodos, certo? O período, aqui não é ediano, desculpe, tá? Eu vou consertar depois, é período adiano. Período adiano, tanto é que vocês podem associar com Hades, certo? Inferno, Hades, porque era tudo quente, enfim. Então, período adiano, o período arqueano e o período proterozoico. Então, vamos por partes. O período adiano, ele é o primeiro período ali do período pré-cambriano, certo? E ele, como eu acabei de falar, ele tem essa denominação justamente por conta do deus grego Hades, né? E essa associação com o inferno,
porque era um período onde a gente tinha ali já ainda o choque de cometas, a gente ainda tinha a formação dos vulcões, certo? Então, era um período bem instável para a Terra. Nesse período aqui, esse primeiro período, a gente tem o quê? A formação de uma atmosfera, certo? Uma atmosfera que é bem antiga, mesmo uma atmosfera bem, como é que eu posso dizer, primordial, tanto é que a gente só tem vapor de água, certo? Então, vapor de água e gás carbônico como aquelas principais componentes ali, certo? Desse período. Sem falar também ainda no monóxido de carbono, certo? Que o monóxido de carbono ele é importante por quê? Porque nesse período a gente tem que esse monóxido de carbono sendo importante para formar meio que um efeito estufa, certo? Então esse período, esse monóxido de carbono, que é o CO2, o monóxido de carbono não. O monóxido de carbono, na verdade, ele faz parte da estrutura dos componentes dessa período adiano, só que ele faz parte também de outros componentes, como por exemplo, dióxido de enxofre, cloreto de hidrogênio, essas coisas. Mas o grande gás aqui que eu quero que vocês foquem é o gás carbônico, certo? No caso, o CO2. Esse CO2, ele foi importante porque nesse período aqui, ele consegue fazer o quê? Ele consegue estabelecer ali um efeito estufa, certo? E graças a esse efeito estufa, a gente vai ter um aquecimento muito grande da Terra nesse período, certo? Não só por essa questão do próprios gases, vocês já devem ter estudado um pouquinho da biologia, sabem como é que funciona o efeito estufa, mas também porque nessa época o Sol... nessa época o Sol ele ainda tinha só cerca de 80% do tamanho que ele tem hoje. Então, a radiação solar que a Terra recebia era bem menor do que recebe hoje. Então, precisava de algum tipo de mecanismo que fizesse com que o calor fosse retido na Terra, certo? E aí, o nosso gás carbônico ele foi super importante para poder fazer esse mecanismo, certo? Ou seja, se não tivesse ali o gás carbônico, juntamente com outros gases, mas o mais importante é o próprio gás carbônico, a gente poderia ter aqui condições mais glaciais, certo? E aí, então, esse período adiano, ele tem esse começo, daí o que acontece? Depois temos ali meteoros, então os meteoros no começo da apresentação eu disse que esse período aqui era de meteoros e vulcões, então os meteoros eles se chocam ainda com a Terra. Esses meteoros são meteoros que vêm do espaço, portanto, são meteoros que têm ali as suas caudas de gelo, são basicamente formados de gelo, certo? E aí, quando eles se chocam com a estrutura da Terra, com esses vulcões, a água automaticamente evapora e sobe, certo? Só que por conta do gás carbônico que iniciou meio que uma atmosfera primitiva, como a gente já disse, essa água, ao invés de ir para o espaço, ela começa a circular, certo? E começa a formar ali as primeiras chuvas, certo? Então, nesse período adiano aqui, a gente tem a formação das primeiras chuvas aqui para a Terra. Daí, vocês podem se perguntar, se esse período era tão quente, se a gente tinha aqui a formação de um efeito estufa, como é que daqui a gente tem depois, então, um período mais frio? Porque assim, vamos usar da lógica. Se esses meteoros carregados de água se chocam e começam a provocar as primeiras chuvas no nosso planeta, o que acontece? Essa chuva, ao evaporar, ela leva consigo o quê? O calor, em forma de vapor, certo? Esse calor, ele vai sim ser jogado para o espaço. Então, de certa forma, foi importante para poder a gente ter aqui o nosso primeiro resfriamento da Terra, certo? Então, basicamente é isso. Vocês vão guardar aqui de período adiano o quê? A importância do gás carbônico no efeito estufa, certo? E também essa questão dos meteoros. Daí a gente vai para o nosso segundo período ainda, nossa segunda parte ali ainda do período pré-cambriano, que no caso é o período arquiano. Assim, arquiano, a palavra arquiano se refere ao quê? Se refere a arcaico, certo? Arquiano é do grego e se refere a arcaico. Justamente por quê? Porque nesse período aqui, a gente tem alguns geógrafos, inclusive, consideram esse período arquiano como sendo o primeiro dos períodos da Terra, certo? Alguns
geógrafos não consideram esse período adiano como sendo o primeiro, mas sim o período arqueano, certo? E aí, quais são os principais destaques desse período arqueano? Se eu pudesse resumir para vocês o período arqueano, eu diria para vocês que é ali a formação de seres unicelulares, como, por exemplo, as bactérias, certo? Então, o desenvolvimento da vida, ele começa aqui no período arqueano com esses seres unicelulares, certo? A gente também tem aqui como destaque as grandes formações geológicas, ou seja, os grandes amontoados de rochas, as rochas mais antigas, elas estão presentes nesse período arqueano, certo? E também, uma coisa importante que a gente tem que destacar é que nesse período ela teve uma diminuição bastante assim ressaltada da temperatura do planeta Terra, certo? Inclusive, a temperatura era... Assim, ela teve uma diminuição da temperatura, certo? Mas só que a diminuição da temperatura, ela fez com que a temperatura daquele período, ela se aproximasse muito da temperatura que a gente tem hoje, certo? Então, nesse período arqueano, a gente tinha meio que a temperatura normal que a gente tem hoje. Opa, desculpa. Esse período arqueano também, deixa eu ver... vocês devem estar se perguntando, né? Romário, como é que ocorreu esse aquecimento da Terra? Porque aqui a gente tinha no período adiano o início da Terra quente, daí ela se resfria. Como é que ocorreu esse aquecimento aqui? Como eu disse, a Terra ela começa a acumular diversos componentes, diversos gases na sua atmosfera, certo? Então aqui no período arqueano a gente já tem uma atmosfera mais desenvolvida e essa atmosfera, graças ao efeito estufa, começa ali a acumular mais o calor na Terra, certo? Tanto é que o principal composto aqui dessa atmosfera do período arqueano é justamente o dióxido de carbono, certo? O dióxido de carbono esse que era super importante ali para promover esse calor dessa época, certo? Aqui também é importante a gente falar que o gás era o gás oxigênio, né? Era quase inexistente. E eu acho que é isso, né? O período arqueano não tem muito segredo, não. Ele é basicamente uma evolução ali do período adiano, certo? E aí, como terceiro período do período pré-cambriano, a gente tem o período proterozoico. Esse período proterozoico, de novo, vamos aqui para a questão da palavra, próteros, certo? Do grego, próteros significa antes, certo? E zoicos significa animais. Então, proterozoicos significa o período antes dos animais, certo? Esse período aqui, então, ele é um período, tipo, muito grande, certo? Porque ele está compreendido em quê? Entre 2,5 bilhões de anos até 540, 542 milhões de anos atrás. Então, ou seja, só esse período proterozoico aqui, ele é quase metade do tempo de existência da Terra, certo? Então, esse é o período mais destacado aqui do período pré-cambriano, certo? Então, as primeiras glaciações, elas começam a ocorrer nesse período proterozoico, certo? Inclusive, aqui, como eu disse antes, no período arqueano a gente não tinha oxigênio. No proterozoico, a gente já começa a ter um acúmulo de oxigênio, certo? Esse acúmulo de oxigênio ele não ocorria ali no período arqueano, porque no período arqueano a gente tinha muitas estruturas geológicas que a gente considera sumidouro químico, que é certo? O que é um sumidouro químico? Sumidor químico, ele é basicamente um metal, ele é uma estrutura, qualquer coisa assim presente na Terra que faça com que o oxigênio ele não seja fixado pelos seres daquela região ou pela própria atmosfera. Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem metais, certo? Os metais, como vocês sabem, eles são oxidados, certo? Se esse metal, como vou dar um exemplo, o ferro, se o ferro ele é oxidado, ele sequestra o oxigênio presente na atmosfera e não permite aqui que esse oxigênio fique circulante, certo? Aqui no período proterozoico, esses sumidores químicos eles começam a desaparecer, certo? E aqui, então, a gente já começa a ter o desenvolvimento ali dos seres unicelulares, certo? A gente tem um desenvolvimento da vida bem maior, certo? E é isso. Vamos agora para a nossa segunda era. Falamos dos períodos, certo? Período adiano, arqueano, proterozoico, sendo que todos esses três estão contidos ainda ali na
no período ali do pré-cambriano. Depois a gente tem a era do Paleozoico, certo? A era Paleozoica. Então, a era Paleozoica, de novo, vamos aqui nos apegar às palavras, certo? É muito importante vocês pegarem essa questão das palavras, porque vocês entendem, certo? Não só decoram. Então, essa era Paleozoica, paleo, certo? Paleo do grego significa velho, certo? Antes. E zoico, como a gente já falou, ou zoe, significa vida. Então, paleozoico significa o quê? Vida velha, ou velha vida, certo? Então, significa ali o período onde a gente tem a vida mais primitiva, certo? Então, esse período, ele, na escala de tempo, ele é da era do Fanerozoico, certo? Então, como eu disse lá, o Proterozoico, ele vai de 2,5 bilhões de anos até 542 milhões de anos, certo? Que é justamente quando começa ali a nossa era Paleozoica, certo? Esse período, ele teve ali como grande destaque, se eu pudesse resumir para vocês, além desse quadro aqui, eu poderia dizer que a gente tem ali uma evolução muito grande da vida, certo? Então, a gente tem uma grande diversificação ali dos animais, certo? Então, os animais começam a crescer, que é... Inclusive, tem um termo que a gente utiliza, a gente chama de explosão cambriana, certo? Então, lá no começo daqui do Paleozoico, a gente tem a explosão cambriana, que permitiu ali justamente a evolução de quase todos os filhos de animais de hoje, eles descendem dessa época aqui, dessa era, né, Paleozoica, certo? Só que assim, nesse mesmo período também ocorreu um dos grandes eventos, assim, dos eventos cataclísmicos mais prejudiciais para a vida, né? Então, nesse período a gente tem uma extinção em massa da vida em si, certo? Onde os cientistas sugerem, né, que extinguiu cerca de 90% de todas as espécies animais marinhas, certo? Tanto que esse animalzinho aqui, ó, que vocês estão vendo, que é um Pokémon, só que ele, na verdade, no mundo real, ele é um trilobita, certo? Então, o trilobita era um exemplo de animal que vivia nessa época. Tá aqui ele, ó, se vocês puderem ver, tá aqui ele, ó. Então, esse trilobita, ele foi extinto nessa era paleozoica, certo? Então, é isso. Aí, como eu disse, essas são as coisas que vocês vão focar. A gente tem aqui a formação das bacias sedimentares, certo? E do carvão mineral. Carvão mineral dá para vocês raciocinarem, certo? Se a gente tem ali a formação de quê? Se a gente tem a formação, ou melhor, se a gente tem um grande acúmulo agora de vida, tanto de plantas e etc., essas plantas elas começam a ser soterradas e a gente depois tem a formação do carvão mineral, certo? Inclusive, sendo ali o grande destaque desse período, certo? Aí o período a era paleozoica, ela vai ser subdividida entre o período cambriano, que é o seu primeiro período, o período ordoviciano, certo? E o período siluriano, certo? Além disso, também o período devoniano, carbonífero e o permiano. Não vão me atentar muito a cada um desses tipos de períodos, certo? Até porque a imagem está bem didática. Por exemplo, nesse período ordoviciano, a gente tem uma maior evolução dos animais em si. Aqui, por exemplo, a gente já tem um desenvolvimento dos insetos, certo? E aqui no Permiano a gente tem os dinossauros primitivos, certo? E é isso. Daí temos agora a nossa terceira era, como eu disse, é a era Mesozoica, certo? Então, a era Mesozoica ela vai ser a era do Éon Fanerozoico, que está compreendida entre 251 milhões de anos e 65 milhões de anos atrás, certo? A palavra Mesozoica, meso significa meio, e zoico, como a gente já falou, significa vida, ou zoe, né? Significa vida. Então, meia, vida ou vida média, certo? Então, aqui a gente está na metade da Terra. Então, aqui temos como destaque a separação dos continentes, certo? E também temos a formação do petróleo, certo? Então, esses são os dois pontos de destaque aqui nessa era Mesozoica. Daí, só para curiosidade mesmo, temos os períodos, certo? O período Triássico, o período Jurássico e o período Cretáceo, certo? Sendo que uma coisa interessante, só via de curiosidade para vocês mesmo, é que
Tiranossauro, ele não está presente no período Jurássico, certo? Na verdade, o Tiranossauro Rex, ele só surgiu mesmo no período Cretáceo. Então, cancelem o Jurassic Park, que o Jurassic Park está completamente errado. E basicamente é isso, né, gente? A gente tem um desenvolvimento ali de animais. Esses dois animais aqui que eu peguei de exemplo são animais presentes na América do Sul, certo? O Pisanossauro e esse Guaibassauro, eles são animais aqui presentes na nossa região, certo? E também temos isso. Isso é só a título de curiosidade mesmo. E outra curiosidade, bem curiosidade mesmo, é que os paleontólogos, eles dizem que os Tiranossauro Rex, ele era muito mais inteligente do que a gente acredita que ele era, certo? Inclusive, ele tinha um cérebro muito desenvolvido. Isso aqui é uma cena de um filme, O Elo Perdido, não sei se alguém já assistiu, que é muito boa essa cena, e só recomendando o filme para vocês, certo? E aí, por fim, a gente tem a Era Cenozoica, certo? Que, na divisão da escala de tempo, ela é uma era que começa ali no final da era do período da Era Mesozoica, certo? E se estende até a atualidade, certo? Então, a gente está na Era Cenozoica. Então, nessa era, temos a formação dos dobramentos modernos, certo? Os tabuleiros glaciais, as planícies, a Amazônia e o Pantanal. E aqui é onde a gente tem a segunda grande glaciação, certo? Que é justamente a que forçou, por exemplo, os seres humanos a cruzarem ali o Estreito de Bering, certo? E fazer toda essa... Como é que eu posso dizer? Esse êxodo, certo? Da humanidade. E aí é isso, gente. Na próxima aula a gente vai continuar, como eu disse, mais nessa questão mesmo da geologia, certo, em si. A gente só falou de eras, porque eu acho que é importante a gente compreender, apesar de não ser muito cobrado. Na próxima aula a gente estuda a questão mesmo das estruturas, certo, e das rochas. Muito obrigado, de verdade, certo? E tchau!